Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Estamos aqui no dicionário bíblico e hoje nós vamos ver uma palavra, ao meu ver, interessante, porque eu já tinha lido passagens e não compreendia, né, por que determinado personagem teve aquela reação. E agora aqui nós vamos, eu acredito que vamos tirar nossas dúvidas, beleza? Nós vamos falar sobre a hospitalidade, beleza? Vamos lá então. No deserto, a hospitalidade é uma necessidade de sobrevivência. E já que essa necessidade é igualmente a de todos, todos têm direito a ela da parte de todos. Estando o anfitrião e hóspede em inimizade, a aceitação da hospitalidade envolve uma reconciliação, né? Se tiver alguma inimizade, a pessoa tem que reconciliar para poder hospedar-se. O hóspede, uma vez aceito, é sagrado e deve ser protegido de qualquer perigo, mesmo às custas da vida de membros da família, de quem hospeda. A generosidade da hospitalidade é uma virtude primária entre os modernos Ben-Darim. O hóspede fica em casa de 1 a 3 dias, dependendo do costume local. Não se paga nada e não se espera presente de retribuição. O hóspede recebe proteção por todo o tempo que permanecer no território do clã ou da tribo que o recebeu. Por seu turno, o hóspede é obrigado a não ofender de modo algum a quem possa depois odiar o seu anfitrião, que é obrigado a protegê-lo. Uma narrativa sobre Abraão o apresenta como modelo de hospitalidade generosa, que é em Gênesis capítulo 18, verso 1 em diante. É importante você ir lá e dar uma olhada na referência que você vai compreender melhor. O bom anfitrião faz festa para seu hóspede. Festa como nunca é preparada para a família. O dever de proteger o hóspede é ilustrado pelas histórias de Ló em Sodoma, né, que está em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 8. Interessante essa passagem. Eu não compreendi essa passagem, nem entendi ali, mas agora a gente sabe o porquê daquela atitude dele. Leia lá que você vai ver. E do homem de Gabá, em Juízes capítulo 19, verso 16 ao 24. Essa aqui é forte, essa de Juízes é muito forte. Ambos dispostos a sacrificar as mulheres de suas famílias para proteger o hóspede contra o desejo dos seus agressores, né? Então, eu não tinha entendido essas passagens. E hoje, né, depois que eu estava dando uma olhada aqui, agora eu entendi o porquê da atitude deles. As histórias, tanto de Ló como de Gabá, mostram a prática nas cidades. O viajante sentava-se na praça do mercado até que um das cidadãos o convidasse para sua casa. Só um exemplo aqui, existiam algumas cidades que eles não tratavam as pessoas com hospitalidade. Então, essas cidades, normalmente, elas foram... Uma delas é Sodoma. Sodoma, elas faziam dessa forma. Eles deixavam as pessoas morrerem, né? E não ajudavam com nada.
A grosseria dos homens de Sodoma e de Gabá, que não oferecia hospitalidade, é evidência de sua depravação. Outros casos típicos de hospitalidade está em Gênesis capítulo 24, verso 23 em diante, 1 Samuel capítulo 9, verso 22. Jó orgulhou-se de sua hospitalidade. Jó capítulo 31, verso 32. A virtude da hospitalidade é elogiada no Novo Testamento. Também, Romanos capítulo 12, verso 13, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, Tito capítulo 1, verso 18, em Hebreus capítulo 13, verso 2 e 1 Pedro capítulo 4, verso 9. Você vê que é uma tradição que eles seguiam ali, né? E ali no Novo Testamento, a maioria das pessoas ali eram judeus e eles seguiam essas tradições. A hospitalidade é enumerada entre as obras de caridade pelas quais os homens serão julgados. Mateus capítulo 25, verso 35 em diante. Também é interessante notar que a obra do próprio Messias, né, de Yahushua, Yeshua, Jesus, é a divulgação da igreja primitiva, foram facilitada pela prática comum da hospitalidade. Né? Interessante, né, que você realmente observa que Paulo ele vai primeiro aos judeus, né, porque lá eles tinham hospitalidade, ele podia ficar na casa e de lá ele anunciava a mensagem, para você ver que foi tudo extremamente estratégico. Yeshua, né, Jesus não possuía casa e era frequentemente hóspede. Lucas capítulo 7, verso 36, Lucas capítulo 9, verso 51, Lucas capítulo 10, verso 38, Lucas capítulo 14, verso 1 em diante, Lucas capítulo 19, versículo 5 em diante. Também tem Marcos capítulo 1, verso 29 em diante, Marcos capítulo 2, verso 15 em diante e Marcos capítulo 14, verso 3 em diante. Era prática de Paulo em suas viagens visitar primeiro os judeus e ficar com eles e dirigir-se aos gentios só se os judeus o recusassem. Atos capítulo 14, verso 28, Atos capítulo 15, verso 33, Atos capítulo 16, verso 15, Atos verso 17, ou capítulo 17, verso 1 em diante, Atos capítulo 18, verso 2. O Eterno é o hóspede generoso. Salmos capítulo 15, verso 1, Salmo capítulo 23, verso 5. Né? Então tá aí mais uma informação bastante interessante para aquelas pessoas que gostam de ter contato com a literatura hebraica, né? Que é a Bíblia hebraica, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Você vê que essas informações é extremamente importante para você compreender quando você estiver lendo, beleza? A atitude de algumas pessoas ali, principalmente de Ló, né, e de Gabá, que fica em Juízes, que eu achei também muito interessante, beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.